Olá, trilheiro, olá, trilheira. Agora entrando já no tema de filiação, né, com essa base de parentesco que a gente tem, a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que é esse instituto e como ele funciona na prática. Então, voltando lá para aquela velha disposição constitucional que até o final desse curso você já vai estar cansado de saber decorado. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então é aquele negócio. Antes disso, antes dessa disposição, os filhos eles não tinham o mesmo status. Os filhos nascidos, né, na constância do casamento realmente eram chamados filhos legítimos e tinha os filhos nascidos fora do casamento, também chamado muitas vezes de filhos bastardos, que é um termo bem pejorativo. E tinha casos na legislação que inclusive proibiam que o pai assumisse esse filho, por exemplo, mesmo se ele quisesse, porque realmente era vedado. Esses filhos eles não eram considerados, né, como pessoas, vamos falar assim, dignas o suficiente de receber essa filiação, porque, né, de estabelecer esse vínculo filiatório, porque simplesmente eles foram concebidos de uma forma inadequada, como se a criança tivesse culpa do que o pai e a mãe fizeram antes, né? E aí a gente vê que os filhos, né, essa disposição sobre os filhos foi trazida para o Código Civil, praticamente ipsis literis, falando que eles, reforçando na nossa legislação civil esse mandamento constitucional, de que os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, eles terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, ou seja, filho é filho. Não importa qual a origem dessa filiação, não importa se é consanguínea, se foi dentro do casamento, se foi fora do casamento, se foi por adoção, se foi por inseminação artificial, pouco importa. Filho é filho, de acordo com o direito atualmente. E qual é o conceito de filiação? Bom, é uma relação de parentesco em primeiro grau em linha reta que une pessoas que geraram uma outra pessoa ou que a receberam como se houvesse gerado, né? Conforme coloca Silvio Rodrigues. Então veja bem. Filho, como a gente já falou, é filho independentemente dessa origem. E a partir do momento que uma criança e que um adolescente ele foi recebido como se filho fosse, então ele adquire essa qualidade de filho. A gente vai ver como funciona no caso concreto. O Código Civil ele também traz uma lista de presunção de filiação. Então, são aqueles casos em que a gente já tem que a filiação está estabelecida, porque mais adiante no curso, a gente vai ver que quando essa filiação não está previamente, né, estabelecida, a gente precisa ir na prática ver se voluntariamente ou de uma forma coercitiva essa filiação será adquirida. Por quê? Porque todo mundo tem o direito a ter essa filiação, a ter esse vínculo filiatório. Mas nesse caso aqui é automático porque a filiação ela é presumida, não que seja de forma absoluta, né? É uma presunção relativa. Então presume-se concebidos filhos na constância do casamento, os filhos, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Ou seja, se ele vem do casamento, esse filho, entende-se que ele já é filho. E aí a gente tem algumas regrinhas intertemporais, que é isso que é trazido nos incisos, para que a gente possa se referenciar. Bom, mas a partir de quando, né? Até quando esse filho ele vai ser entendido, presumido como concebido na constância do casamento. Então, nascido até 180 dias depois, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal, então casou. 180 dias depois, né, se ele nasceu, presume-se concebido nessa constância da convivência conjugal. Também nascido nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Ou seja qual for o motivo que deu fim ao casamento, se esse filho ele nasceu 300 dias depois desse final, dessa dissolução, ele ainda é considerado como se fosse filho desse outro casamento. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, ou seja, fez inseminação artificial, usou o óvulo da mulher, o esperma do homem, então, nesse caso, né, havidos por fecundação artificial homóloga, presume-se que é filho, mesmo que o marido, no curso dessa gestação, ele venha a falecer. Havidos a qualquer tempo quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga, ou seja, às vezes os casais, eles pegam, né, esse material genético, eles fazem essa fecundação e fica guardado lá. Para quê? Para que eles possam ir tentando
ao longo do tempo, novamente, né, fazer essa inseminação e ver se realmente vai se desenvolver a gestação ou se esse embrião ele não vai pegar, né, como se diz, e aí no caso vai ter que ser feita outra tentativa. Nesse caso, havidos a qualquer tempo, desde que decorrentes dessa concepção artificial homóloga, esse filho é considerado filho daquele casamento. Por quê? Porque tem aí essa união de material genético e mesmo que ele seja implantado depois, vai ser considerado como filho do casamento. E também há havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Então, como funciona? Às vezes, a inseminação artificial, ela é feita não só porque tem uma dificuldade de fecundação, né, no útero mesmo, mas também porque às vezes o marido, né, ele tem um esperma que aí espermatozoides que eles não conseguem fazer essa fecundação. Então aí é necessário buscar o material genético de um outro homem. Desde que haja autorização do marido dessa busca por um material genético de um terceiro, nesse caso também, mesmo por inseminação artificial com esse material genético de terceiro, entende-se que é filho desse marido que autorizou essa inseminação artificial heteróloga. Salvo prova em contrário, porque lembrando que hoje em dia a gente tem um monte de exame, né? A gente tem o teste de DNA, a gente tem o beta-HCG, que realmente mostra com muita segurança se a mulher está grávida ou não, mas salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2º do 1523, ou seja, 10 meses, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias a contar da data de falecimento deste, e do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1º do 1597. Então, o que o Código Civil ele quis trazer? Claro que hoje a gente tem as facilidades do exame genético, mas se uma mulher ela deixa de estar casada com uma pessoa e ela contrai novas núpcias e nasce algum filho, aí a gente tem que fazer essa contagem de prazo para saber qual vai ser a presunção da filiação, né? Se a gente vai entender que é filho daquele casamento anterior ou se já decorrido um certo tempo, aí já vai se considerar que depois dessas novas núpcias a presunção de filiação é desse segundo marido. Observação, essa presunção obviamente é relativa, porque hoje a gente tem todas essas questões de exame de DNA que facilitam muito a vida, mas como a gente vai ver que esse exame de DNA ele não é uma prova absoluta e antes a gente nem tinha esse teste, ele não existia, foi preciso estabelecer esses parâmetros de presunção da filiação para garantir que aquela criança ela tivesse resguardado esse direito a conhecer e a ter essa sua filiação. Aí, pelo artigo 226 da Constituição, a família, base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado e, pelo parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Por que a gente trouxe essa disposição aqui? Para comentar sobre uma polêmica na doutrina sobre a questão da presunção de paternidade na união estável. A doutrina critica muito essa incongruência porque essa presunção, conforme o Código Civil, ela se aplica apenas ao casamento, não à união estável. Só que isso seria contrário a essa isonomia entre casamento e união estável que está prevista na própria Constituição. Então o STJ, na mesma linha, ele já reconheceu a aplicação do disposto no artigo 1597, da presunção, a união estável. Então a gente já tem essas críticas doutrinárias, a gente tem esse posicionamento da jurisprudência que é legal ter em mente, mas na prática, pela lei, apenas há presunção no caso de casamento. Ela não se aplica à união estável, apesar disso vir mudando tanto pelas críticas da doutrina quanto pela prática jurisprudencial. Ignorar essa aplicabilidade da presunção seria violar também a igualdade entre os filhos, concebido na constância do casamento e fora dele, ou seja, violando frontalmente esse preceito constitucional. Pode haver a contestação da filiação? Pode. A prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção, ele lide a presunção de paternidade. Então, a gente tem fatores, que fazem com que essa filiação seja contestada. E uma delas é a prova da impotência do cônjuge para gerar a época. Também não basta, é importante a gente ter em mente que não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção legal da paternidade. Então, mesmo que uma mulher
trai o seu marido, a presunção da paternidade, né, salvo prova em contrário, ela não é suficiente por si só para elidir essa presunção de paternidade. Ela continua sendo aplicável à presunção. E cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Só que a gente vai ver que por questões socioafetivas, às vezes essa contestação da filiação pode até se aplicar ao vínculo consanguíneo, mas o filho continua sendo filho se tiver sido estabelecida realmente uma relação, um vínculo forte parental por questões socioafetivas. Mas, de todo modo, importante ter em mente, cabe ao marido esse direito de contestar a paternidade, sendo tal ação imprescritível, mas a legitimidade é do marido. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante, eles têm direito de prosseguir na ação. Ou seja, só o marido, só esse suposto pai, ele pode contestar a filiação. Mas se ele já tiver contestado antes de falecer, aí os herdeiros podem continuar. Mas se esse pai faleceu e ele não contestou essa filiação, ninguém mais vai poder contestar. Não basta a confissão materna também para excluir a paternidade. Não adianta a mãe simplesmente falar assim, não, na verdade o filho não é seu não, sem juntar mais nenhuma prova. Por quê? Não é suficiente que só pela confissão materna essa paternidade seja excluída. Na próxima aula a gente continua.